Fala, fala, galerinha do YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que está assistindo esse vídeo. Sejam bem-vindos, né? Mais uma dica, mais uma aula para vocês, certo? Hoje a gente vai ver sobre direito constitucional, o artigo 1º, o artigo 2º, o artigo 3º, o artigo 4º, tá certo? Exercícios para vocês, beleza? Sou o professor Nelson Pereira, né? Quero fazer um contrato pedagógico com vocês, mas antes do contrato pedagógico, de firmar o contrato pedagógico com vocês, quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês receberem notificações. Esse canal, pessoal, esse canal é novo e é para ajudar vocês, né? Principalmente aquelas pessoas que estão estudando para carreiras policiais. Beleza? Então tamo junto, tá certo? Nelson, qual é esse contrato pedagógico que você quer firmar comigo, Nelson? Vejam bem, pessoal, eu quero que vocês, no momento que eu estiver explicando, quero que vocês anotem, né? Para posteriormente servir como revisão para vocês, tá certo? Beleza? Lembre-se, neste momento você está sendo sujeito passivo, vocês estão recebendo as minhas informações, tá certo? Posteriormente, você vai responder, né? Vai ler, aí assim você está sendo sujeito ativo, tá bom? Beleza, pessoal? Certo? Então conte comigo, beleza? Então vamos lá. O que é que diz aí, pessoal? O artigo 1º, aliás, o preâmbulo, né? Pessoal, o preâmbulo, ele cai muito, certo? Em concurso, beleza? Só me ajustar aqui, tá certo? Vamos lá, vamos lá. Beleza, André? Tudo ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, o preâmbulo, ele cai muito em concurso, tá certo? Vamos dar aqui uma ênfase em preâmbulo, por quê? Porque às vezes o pessoal subestima, né? Mas eu vou mostrar questões para vocês, né? Vou tentar aqui explicar, né, de forma didática, né, resumida, o que o legislador constitucional, né, quis dizer com o preâmbulo, beleza? Então vamos lá, vamos lá. Olha aí, acompanha comigo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático de direito destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Perceba aí, pessoal, que o preâmbulo, tá certo? O preâmbulo da Constituição, embora seja uma parte introdutória da Constituição, o preâmbulo, ele não tem natureza normativa. Anote aí, o preâmbulo, ele não tem natureza normativa. Tá certo? Portanto, o preâmbulo ele não pode ser utilizado como um paradigma, né, de controle de constitucionalidade. Tá certo? Veja bem, o preâmbulo ele não pode ser utilizado como um controle de constitucionalidade. Beleza? Note isso aí. Beleza? O segundo conceito que eu falei do preâmbulo, né? Então, outro conceito, o preâmbulo da Constituição não é uma norma de repetição obrigatória. Anote isso aí também, cai muito em prova, para todos os estados da federação. Preste atenção, preâmbulo da Constituição Federal, qual eu falei agora para vocês, né, não é uma norma de repetição obrigatória para quê? Para todos os estados da federação. Tá bom? Certo, pessoal? Então, não subestime o preâmbulo da Constituição, porque ele cai muito em concurso, cai muito em provas, tá certo? Então, né, concurseiro, ele tem que estar sempre ali municiado, né? Tem que estar ali sempre municiado para quando for usado ali os cartuchos dele, as munições, ele está sempre ali, né, preparado para acertar as questões, tá bom? Beleza? Tá certo, pessoal? Então aqui eu estou aqui para explicar o preâmbulo, né? Então aí vocês anotaram. Então o preâmbulo, né, é um texto introdutório, né? Nele, no preâmbulo, né, ele se estrutura um prefácio do texto constitucional, tá certo?
Beleza, pessoal? Então aí, ó, existem duas correntes sobre o pensamento do preâmbulo, né? O que a doutrina fala? A primeira corrente, ela vai falar, pessoal, né, que o preâmbulo, né, ele tem força normativa, tá certo? Então a primeira corrente, ele vai dizer que o preâmbulo, ele tem força normativa constitucional, tá certo? Beleza? Ele vai ter um paradigma de constitucionalidade. A primeira corrente adota isso, defende, né? Ou seja, tudo aquilo que feriria o preâmbulo seria inconstitucional, tá certo? Já a segunda corrente, né, fala que o preâmbulo ele não tem força, né, normativa, não tem força de lei, tá certo? Isso é a segunda corrente, não tem natureza de norma constitucional. Portanto, a segunda corrente fala, né, que não pode ser objeto de quê? Né, de questionamento. O preâmbulo não pode ser objeto de questionamento em relação à inconstitucionalidade, tá certo? Então aí, pessoal, você vai anotar isso aí, beleza? Nelson, o que foi que decidiu? Ficaram com qual corrente? Com a segunda, tá certo? E além disso, o STF, o Supremo Tribunal Federal, né, firmou o entendimento que o preâmbulo não mais é, certo? Uma carta de intenções, anota isso aí. Ou seja, portanto, logo, não tem força normativa. Beleza? Beleza? Então assim, ó, qualquer preâmbulo estadual, qualquer legislação infraconstitucional, pessoal, que eventualmente dispuser o sentido contrário do preâmbulo da Constituição de 88, né, não vai ser um objeto de ADI, ação direta de inconstitucionalidade, tá bom? Tá certo aí? O exemplo é a questão do estado do Acre, né, que veio, trouxe lá, né, não copiou a questão do preâmbulo e não foi objeto de ADI. Beleza? Tá certo? Beleza? Então vamos lá, vamos continuar. Título 1. O que é que diz o título 1? Dos princípios fundamentais, tá certo? Olha aí, acompanha comigo. Ó. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel, grife-se aí, indissolúvel, grife-se aí, indissolúvel, no seu caderno, na sua apostila, grife-se aí, ó. Indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, né? Constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, grifa também Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, inciso 1º, a soberania, inciso 2º, a cidadania, 3º, a dignidade da pessoa humana, 4º, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e 5º, o pluralismo político. Certo? Pessoal, primeiro eu quero dar uma ênfase aí, primeiro ao caput, do artigo 1º, tá certo? Depois a gente vai para os incisos. Pessoal, pedi para vocês grifar indissolúvel, não foi? Nelson, por que tu pediu para grifar indissolúvel? Pessoal, aí quer dizer que a União, os estados, os municípios, certo? E o Distrito Federal não podem ser separados. Pode colocar isso aí, tá certo? Não podem ser separados do Brasil, tá certo? Nelson, por que tu pediu para grifar o Estado Democrático de Direito? Pessoal, vocês vão anotar. Você vai trabalhar aí, o Estado Democrático de Direito vai trabalhar com o poder do povo, certo? Ou a participação soberana do povo, tá certo? Nelson, de onde vem a democracia? Pessoal, a democracia vem da Grécia. Né? A etimologia da palavra demo, né, que significa povo em grego, né? Kratos ou cracia, que significa poder, ou seja, democracia significa poder que emana do povo, beleza? Nelson, o Estado Democrático de Direito, tu falou, beleza? O Estado Democrático de Direito é um Estado jurídico, certo? Cujo poder emana do povo, beleza? Né? O fundamento é o povo, pronto, tá certo? Então, qual é a base da democracia? A soberania popular, beleza? Vamos lá, explicado o artigo 1º, aí vamos para os incisos. Nelson, como é que eu vou decorar isso aí, os fundamentos da República, como é que eu vou decorar? Às vezes dá um branco. Cara, você vai tentar usar esses mnemônicos, né, que os professores muito ensinam de cursinho, que eu acho importante. Tudo que for de munição para você levar, você leve. É uma guerra, então leve, cara. Aí você não pode faltar munição, beleza? Então assim, ó, só se diva plu. Só se diva plu.
Só, se, diva, plu. Só é o que? A soberania. Se, a cidadania. Dignidade da pessoa humana. Né? Valores sociais, né? Do trabalho, da iniciativa. O pluralismo político. Tá certo? Então, esses são os significados da palavra só, se, diva, plu, do mnemônico, né? Tá certo? Então, Nelson, o que quis dizer o legislador no inciso primeiro? Bem, o legislador, ele quis dizer que a soberania, né, os fundamentos da república, né, em relação à soberania, ele vai falar aí da independência política, né, econômica, enfim, a independência política de uma nação que é o Brasil. O Brasil é soberano, acabou, tá certo? O Brasil é soberano. Embora o Brasil, ele adotou e ratificou tratados, né, beleza? Né, as recomendações da ONU e tal, mas a ONU não manda aqui no Brasil. O Brasil é soberano. Caso se o Brasil não quiser seguir os tratados, ele é soberano. Observe isso aí. Ah, ele vai receber sanções? Sim, vai receber, né? Porque teve os tratados, mas o Brasil ele é soberano. Ninguém manda na soberania do Brasil, ok? É isso que o legislador quis dizer, tá bom? Inciso segundo, a cidadania, né? A cidadania aí, o legislador quis trazer a ideia de participação popular nas decisões políticas, tá certo? Jurídicas do país, ou jurídica do país, tá bom? Beleza? Inciso terceiro, a dignidade da pessoa humana. No caso aí, na dignidade da pessoa humana, quando falamos em dignidade da pessoa humana, pessoal, estamos falando no indivíduo ser humano, tá certo? Com limites, né? Da intervenção estatal, tá certo? O Estado aí não pode fazer tudo, tá bom? Ele tem limites. E o principal limite é a individualização de cada ser humano, tá bom? Beleza, pessoal? E aí, no caso do inciso 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Aqui é a própria dignidade da pessoa humana, né? O que precisamos entender aí, pessoal, é que o ser humano, ele trabalha com iniciativa respeitada, ele não pode ser enganado, né? Não maltratado em seu trabalho, tá certo? E o quinto, o pluralismo político, né? Aqui, pessoal, o legislador, ele quis trazer, né? Que aqui deve ser interpretado, pessoal, né, de forma ampla, beleza? O Brasil é um país amplo e plural, beleza? E com diversas diversidades, tanto etnia, cultural, de gênero, né? Tá certo? Então aqui o legislador ele quis se referir que cada indivíduo deve ter as suas ideias garantidas em relação à cultura, à política, né? Beleza? E etc. Tá bom? Nelson, e o parágrafo único? Parágrafo único. Vamos lá. Todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Vamos lá. Todo poder emana do povo, né? Aqui, o legislador, ele olha a soberania popular que eu já tinha falado para vocês, né? A democracia, pessoal, ela pode ser classificada como democracia direta ou indireta. A democracia direta, né, é onde o povo exerce o poder, tá certo? E a democracia indireta é quando o povo ele elege seus representantes para este assim, né, representá-los, tá certo? Beleza? Tá certo, pessoal? Aí você pode perguntar, qual foi a espécie de democracia que o Brasil adotou, Nelson? Né? Aí o Brasil nem adotou nenhuma nem outra, nem a direta nem a indireta, tá certo? O Brasil ficou com meio termo, né? O Brasil ficou com a democracia semi-indireta. Note isso aí, o Brasil ficou com a democracia semi-indireta. Em regra, pessoal, nós temos mecanismos indiretos, né? Por exemplo, no caso quando você vota em vereador, ou num deputado, ou no prefeito, ou para presidente, tá certo? Aí você está exercendo, né, a democracia indireta. Beleza? Beleza, pessoal? Agora, quando o Brasil, né, quando você... Nelson, como é que eu vou exercer a democracia direta? Né? Existem os mecanismos, no caso, ação popular, né, plebiscito, né, projetos de lei e etc. Tá bom? Então o que é que você vai levar para a prova? Que o Brasil adotou a democracia semi-indireta. Beleza? Beleza, pessoal? Show de bola. Vamos continuar.
Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Pessoal, aí, no caso, Montesquieu, né, ele estudou filosoficamente a separação dos 3 poderes, tá certo? Né? No caso aí, Montesquieu ele foi inspirado por meio dos estudos de John Locke, né? Montesquieu ele fez lá aquela obra, né, o Espírito, aquela obra lá, Espírito das Leis, né? Aí trouxe a ideia de separação dos poderes, né? Tá certo, pessoal? Que é independentes e harmônicos entre si. Aí o Brasil adotou, tá certo? Então aqui, Nelson, quando o legislador lhe trouxe independentes e harmônicos entre si, ele quis trazer que o Legislativo, o Executivo e o Judiciário estão horizontalmente, né? Não estão de forma vertical, né? Que um está acima do outro. Não, todos estão no mesmo nível, no mesmo patamar, ok? Beleza? Tá certo? Mas, Nelson, no caso, às vezes teve aí o caso do impedimento, né, da Dilma, né, do Collor, e aí, não teve aí uma intervenção, né, no caso do Senado, né, e por supervisão do Supremo Tribunal Federal, e aí? Sim, isso pode acontecer de forma indireta, pode ter essa fiscalização, mas não é uma hierarquia, tá certo? Pode haver esse tipo de controle, né, entre os poderes, pode haver, mas não é uma hierarquia, porque todos estão no mesmo patamar, no mesmo horizonte, ok? Não é de forma vertical, beleza? Tá certo? Show de bola? Vamos continuar. Artigo 3º. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Pessoal, quero que vocês levem para a prova os objetivos, né? Vocês vão observar aí que do inciso 1 ao 4 vai estar o verbo no infinitivo, tá certo? Então observe aí, construir, o verbo garantir, o verbo erradicar e o verbo promover. E além disso o verbo reduzir, né? Também que está no inciso 3º. Né? Então, ambos estão no verbo, o verbo está no infinitivo. Mas, Nelson, por que tu quis dizer isso? Porque geralmente vai ter questões onde você vai memorizar mesmo isso aí, vai fazer uma distinção, né? Os fundamentos da República, só se de vaplu, o verbo não está no infinitivo, né? Eu vou usar esse mnemônico. As relações internacionais, né? Os princípios das relações internacionais que o Brasil deve seguir, né? Que é o artigo 4º, o verbo não vai estar no infinitivo. Quando é que o verbo vai estar no infinitivo? Só no artigo 3º, que é os objetivos. Mas nessa, quando vem uma questão que todos os verbos vai vir no infinitivo, né, ele vai trocar, e você vai lembrar da letra de lei. É por isso, pessoal, é por isso que eu sempre gosto de trazer a letra da lei para vocês lerem e memorizarem, entendeu? Porque vocês têm que estar lendo a letra da lei, tá certo? Beleza? Então aí, vamos lá. O que é que o legislador quis dizer no caput do artigo 3º? Aqui, pessoal, aqui não são características basilares. Não são características basilares da República Federativa do Brasil, o artigo 3º, tá certo? Na verdade, são só metas, né? São só objetivos que o Brasil deve traçar. O Brasil não vai ser punido porque ele não conseguiu construir uma sociedade livre, justa e solidária, não. O Brasil não vai ser punido porque ele não conseguiu garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, né? São só metas. Metas, anote isso aí, beleza? Inciso 1º, olha aqui que diz o inciso 1º. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, né? O que é que o legislador quis dizer aí? Pessoal, aqui o legislador ele vai trazer uma sociedade livre, né? Uma sociedade livre, né? Sem intervenção estatal, pessoal. Intervenção estatal exagerada, tá certo? Sem uma intervenção estatal exagerada. O Estado pode intervir? Pode, claro, mas não de forma exagerada, ok? Uma sociedade justa, né? Aqui aplica a norma, né, do ordenamento jurídico, a sociedade solidária, sempre respeitando ao próximo, tá certo? Então, foi isso que o legislador quis trazer. Garantir o desenvolvimento nacional, inciso 2º. O Brasil não pode sofrer, né, estagnação, falta de progresso, paralisação, né? Entendeu? O Brasil tem que garantir realmente uma meta
como objetivo, como o desenvolvimento nacional, tá certo? Inciso terceiro, erradicar a pobreza, né, e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, né? Aqui o legislador ele tenta afastar ao máximo a pobreza da população, né? Lembrando que é só uma meta, tá certo? E a marginalização aqui nesse caso é quando o governo coloca o cidadão, né, o cidadão menos favorecido, pessoal, no caso, né, desses programas de governo, né, para afastar da marginalização, né? Beleza? Sociedade mais participativa, reduzir as desigualdades, né? Aqui não tem como acabar, porque é um tema muito utópico, mas é um objetivo, né? Pode acontecer, né? Reduzir de 90, 80, 50, né? Isso vai depender muito de políticas públicas, tá bom? Beleza? Inciso 4, é o que é que diz o inciso 4? Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, qualquer outra forma de discriminação. Aqui, pessoal, o legislador, né, ele está falando sobre o princípio da igualdade, tá certo? Beleza? Vamos lá para o artigo 4º. Olha aí o que diz o artigo 4º. Lembrando, a gente já estudou sobre o preâmbulo, né, os fundamentos da República, sócio diva plu, né, o artigo 2º, que fala da harmonia entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. O artigo 3º, que fala dos objetivos, as metas, né, que a República Federativa do Brasil tem como meta, né, e o artigo 4 agora, artigo 4º, beleza? Então aí, pessoal, né, o artigo 4º ele vai tratar, né, que a República Federativa do Brasil ela rege nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios, ou seja, os princípios, né, do Brasil em relação às suas relações internacionais com outros países, beleza? Então o artigo 4º aqui ele vai trabalhar com os princípios e valores que vão nortear as relações internacionais, beleza? Como o Brasil deve se comportar em relação a outros países, né? Com outros países, beleza? E aí, o inciso 1º, né? Independência nacional, né? O inciso 2º, prevalência dos direitos humanos. Aqui o prevalência dos direitos humanos é um indivíduo, é sempre um limitador, beleza? É sempre um limitador. Então, voltando, né? Voltando aqui. Então, o Brasil, né? Estava falando sobre aqui que o Brasil vai ser sempre um limitador, né? Beleza? Certo, pessoal? Continuando. A autodeterminação dos povos deve respeitar a cultura de cada povo, né? Não intervenção. O Brasil não pode intervir nas relações internas, né, de cada país. Inciso 5º, igualdade entre os estados. O Brasil não está acima ou abaixo de qualquer estado soberano, né? O que é que o Brasil vai fazer também em relação aos princípios das relações internacionais, né? Inciso 7º, inciso 6º, aliás, defesa da paz. O Brasil vai evitar conflitos externos, né? No caso aqui no inciso 7, solução pacífica dos conflitos, o Brasil sempre vai buscar, né, a solução pacífica dos conflitos, né? Beleza? Beleza? No caso aqui, a medida dentre todas as opções menos conflituosas o Brasil vai buscar, né? Inciso 8º, repúdio ao terrorismo e ao racismo, tá certo? Continuando. Inciso 9º, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, beleza? Aqui seria uma união com outros povos para o avanço, né, de todo o planeta, né, uma integração, né, beleza? E o inciso 10º, né, concessão de asilo político. Nesse caso aqui, concessão de asilo político é dado para aquela pessoa que foi perseguida no seu país, né, de forma política, tá certo, pessoal? Aí o Brasil ele se comprometeu a dar essa concessão de asilo político, né? Não é um cara, preste atenção, essa concessão de asilo político não é dada para um indivíduo de outro país que cometeu estupro, não, pessoal. É só para quem cometeu, que foi perseguido politicamente. Preste atenção, certo? É um cidadão que está sendo perseguido, né, no seu país por razões políticas, tá certo? Então o Brasil ele se compromete, né, e dá esse asilo político, beleza? Tá certo?
E o parágrafo único, para a gente entrar nos exercícios, o parágrafo 1 diz o seguinte: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social, cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então aqui o exemplo aqui é o Mercosul, né, onde tem Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai e a Venezuela. Tá certo? O exemplo aqui, nesse caso aqui do parágrafo único. E aí vamos para a primeira questão, tá bom? Vamos lá, vamos exercitar agora. Primeira questão: a Constituição Federal estabelece objetivos fundamentais para a República Federativa, né, para a República Federativa do Brasil. Beleza. Então aí os objetivos, né? No artigo 3º. Lembra, eu falei que a gente tem que levar que o verbo vai estar no infinitivo. Né? Quando é que o verbo vai estar no infinitivo? Quando terminar em R. Né? Então, assinale a alternativa que indica um objetivo fundamental compreendido expressamente no texto da Constituição. Aí, Nelson, tu falou que terminava em R, no infinitivo. Todos os itens, né, estão no infinitivo. E aí, o que é que você vai fazer? Como é que eu vou fazer? Você disse que tinha que estar no infinitivo, Nelson. E aí? Cara, é o seguinte. Quando vier dessa forma, você vai ter que lembrar da literalidade da letra da lei, pessoal. Da letra da lei. É isso que vocês têm que lembrar. Tá certo? Beleza? Tá bom? Então vamos lá. Ó. Item A. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. É o nosso gabarito. Né? Aí vamos ver os outros. Ó. Item B. Garantir o crescimento econômico? Não, pessoal. Embora o crescimento econômico seja muito importante, né, ele não está expressamente mencionado no artigo 3º da Constituição Federal. Lá vem dizendo garantir o desenvolvimento nacional. Beleza? C. Erradicar as desigualdades regionais. Preste atenção. A Constituição Federal não menciona a erradicação de desigualdades regionais, não, como objetivo fundamental, tá certo? Não tem isso. Lá é dizendo erradicar a pobreza e erradicar a marginalização, né? E reduzir as desigualdades sociais e regionais. Beleza? Por isso que está errado. O item C. E o item D é reduzir a pobreza, né? Lembrando, não é reduzir a pobreza. Lá vem dizendo isso, terceiro é erradicar a pobreza. Erradicar. Tá bom? Por isso que o item está errado. E o item é promover a solução pacífica dos conflitos. Aqui, no caso, né, não é o artigo 3º, é o artigo 4º, né, que é os princípios das relações internacionais que o Brasil deve se reger. Tá certo? Beleza? Então vamos lá. Segunda questão, olha o que diz a segunda questão. Assinale as informações, analise as informações a seguir. Inciso 1º. De acordo com a Constituição Federal, a dignidade da pessoa humana, né, e o pluralismo político são fundamentos da República Federativa do Brasil. Correto, pessoal. Só se diva plu. Só se dignidade da pessoa humana. Pluralismo político. Correto. Então o item 1 está correto. Segundo a Constituição Federal, o item 2. Ó. Segundo a Constituição Federal, autodeterminação dos povos e solução pacífica dos conflitos são princípios da República Federativa do Brasil. Olha bem, ó. Segundo a Constituição Federal, autodeterminação dos povos e solução pacífica são princípios. Né? Tá certo ou tá errado? Tá correto, pessoal. Né? Beleza? Então aí a primeira questão, né, as duas são verdadeiro. Beleza? Tá certo? Então vamos lá. Terceira questão. Vamos lá para a terceira questão. Olha aí o que diz a terceira questão. Terceira questão, né? Tá aí, tá em tela. Pronto. Beleza. Analise as informações a seguir.
A organização política da República do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, correto, né? Tá correto. Inciso segundo, os territórios federais integram a União e a criação, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. A afirmativa 2 está correta, pessoal. Por quê? Porque territórios federais, realmente, eles integram a União. E sua criação e transformação em estados, ou reintegração ao estado, né, de origem, são regulados por uma lei complementar. Está perfeito, está correto. Inciso terceiro. É vedado à União estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los ou embaraçá-los, né? O funcionamento ou manter com eles os seus representantes, relações de dependência ou aliança. Falso, pessoal. Aqui está ferindo o Estado laico. Tá certo? Então é verdade, né? Está correto. Não pode acontecer isso. Está correto. Porque é verdade, né? É proibido. Né? Então, nosso gabarito é o item A. Todas as afirmativas estão corretas. Beleza? Vamos lá para a quarta questão. Sobre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa incorreta. Ele quer o quê? O examinador, ele quer a alternativa incorreta. Lembre-se disso, aí você vai e marca. Embora esteja grandona aí, está em destaque, né? Letra maiúscula, né? Mas você destaca, né? Não esqueça de destacar, marcar com a caneta na hora da prova. Então, vamos lá, que é a incorreta, de acordo com a Constituição Federal, né, de 88. Item A. Todo o poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição Federal. Pessoal, perceba aí que a afirmativa está correta. Por que está correta? Porque está de acordo com o artigo 1º, né, do parágrafo único. Beleza? Tá certo? Onde fala que todo o poder emana do povo. Tá bom? Vamos lá. Item B. Constitui fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. Né? Só se de dignidade da pessoa humana. Só se diva plu. Né? Só se diva plu. De dignidade da pessoa humana. Lembre-se disso. Então está correta. Né? O examinador ele quer o item incorreto. Né? Vamos lá para o item C. Olha o que diz o item C. Ops. Olha o que diz o item C. Constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a independência nacional. Foi o que eu falei para vocês. Vai ter questões que vocês vão usar o artigo 3º, né? E vai lembrar. O artigo 3º, os incisos sempre vai trazer os verbos no infinitivo, terminado em R. Né? Então observa se tem algum verbo terminado em R. Independência nacional, tem algum verbo aí terminado em R? Não, né? Então tá errado, pessoal. A afirmativa está errada. Por quê? Pois a independência nacional não é um objetivo. Tá certo? Não é um objetivo. Né? É um princípio que rege as relações internacionais que o Brasil deve se comportar. Tá bom? Está lá no artigo 4º. Por isso que o item C está errado. Errado. Vamos lá. D. Constitui o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil promover, olha o verbo no infinitivo, promover o bem de todos, sem preconceito de raça, de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Né? Observa aí o verbo no infinitivo. Ó. Então está correto, ele quer o item incorreto. A gente já sabe que o nosso gabarito é o item C. O nosso gabarito, pessoal, é o item C. Tá certo? Então vamos lá. Vamos lá para o item E. Olha o item E. Constitui o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Garantir, olha o verbo no infinitivo. Garantir o desenvolvimento nacional. Né? Então está correto. A gente já sabe que o nosso gabarito é o item C. Porque ele tá pedindo, o examinador está pedindo o item incorreto. Incorreto. Tá bom? Quinta questão, Nelson. Vamos lá para a quinta questão. Eu quero questões, Nelson. Eu quero questões para me memorizar. Beleza, eu estou aqui para isso. Tá certo? Vamos lá. Em se tratando das relações internacionais, a República Federativa do Brasil rege-se por uma série de princípios descritos no artigo 4º. Né? Assinale a alternativa que representa os princípios internacionais do referido artigo. Né? Que referido artigo? Artigo 4º. Suas relações internacionais. Né? Então vamos lá. Item A.
defesa da paz, igualdade entre os estados, cooperação entre os povos para a progressão da indústria e concessão de asilo político. Pessoal, aqui o examinador ele quis fazer mesmo para você saber se realmente você sabe da literalidade da letra da lei. Se você vai lembrar, ele vai confundir. Ele pegou o artigo 4º e jogou na questão. Além disso, ele jogou outros itens para ver se você realmente está lendo, né? Para ver se você realmente memorizou, né? Ele foi malvado aí, né? Foi malvado, mas né, infelizmente é assim, pessoal. Você tem que estar ali respondendo questões para saber, né, como é que o examinador ele vai trazer as questões para você não errar. Tá bom? Beleza? Então aí tá errado, pessoal, o item A. Por quê? Porque o examinador ele incluiu o progresso da indústria, né? E no artigo 4º não é mencionado isso. O legislador não mencionou isso aí, o progresso da indústria. Tá certo? Vamos lá. Item B. Igualdade entre os estados, não intervenção, repúdio ao terrorismo e o racismo, prevalência dos direitos dos animais, né? Até o racismo estava certo. Prevalência dos direitos dos animais, ele não inclui, o legislador não inclui isso aí, tá bom? Por isso está errado. Item C, concessão de asilo político, nós falamos, né? Lembra, né, a concessão do asilo político, é que vai acontecer? Concessão do asilo político é só para aquele indivíduo que está no seu país, está sendo perseguido politicamente, não é um cara que estuprou, que fez diversos crimes, né? Não, essa concessão aí não é para essas pessoas não, pessoal. Essa concessão aí é dada para um indivíduo que está em outro país e que está sendo perseguido politicamente. Preste atenção, beleza? Aí o Brasil ele abriga esse tipo de pessoas. Ele pode dar a concessão do asilo político, né? Então venham para cá, garoto, venham para cá, ficar aqui no Brasil. Eu vou abrigar você aqui, vou lhe proteger, beleza? Entenderam, né? Então vamos lá. Concessão de asilo político, cooperação entre os povos, beleza, para a progressão da indústria. Da indústria não, pessoal, ele não menciona isso aí. Não intervenção, correto, né? Então tá errado, eu sei, porque não tem essa menção, progressão de indústria. Item D, cooperação entre os povos para a progressão da humanidade, defesa da paz, igualdade entre os estados, repúdio ao terrorismo e ao racismo, prevalência dos direitos dos animais. Novamente, não, pessoal, não tem isso. Está errado, porque não menciona prevalência dos direitos dos animais no artigo 4º da Constituição Federal, beleza? E o item E é para ser o nosso gabarito, vamos ver, né? Vamos ver. Item E, igualdade entre os estados, defesa da paz, concessão de asilo político, opa, tudo, né? Repúdio ao terrorismo e o racismo, beleza, letra de lei, artigo 4º, né? Ele colocou aí no artigo 4º. Então aí esses princípios eles regem as relações internacionais que estão todos incluídos no artigo 4º, né, que o Brasil se comprometeu. Beleza? Show de bola? Então aí o nosso gabarito é o item E. Tá bom? Item E. Vamos lá para a sexta questão. Sexta questão. A República Federativa do Brasil, né, constitui-se em Estado Democrático de Direito e sua Constituição Federal proclama expressamente que todo o poder emana do povo. Segundo o texto constitucional, esse poder. Aí ele quer, né, que você define aí o poder emana do povo, né? Aí ele quer saber. O examinador ele quer saber. E tem A. É exercido exclusivamente de forma indireta, nós falamos, né? Que o Brasil adotou a democracia semi-indireta. Se você lembrar da explicação, eu falei para vocês, né? O Brasil adotou a democracia semi-indireta, né? Como é, Nelson, a semi-indireta? É indireta e indireta ao mesmo tempo. Indireta e direta. Nelson, como é a indireta? É quando você vota num vereador, num deputado, num presidente, né? Num governador. Essa é a democracia indireta. E a direta é uma ação popular, referendo, né? Iniciativas de leis. Essa é a democracia direta, sem o prefixo in, tá certo? Então vamos lá. É exercido exclusivamente, item A. É exercido exclusivamente de forma indireta? Não é exercido exclusivamente, tá errado. Por meio de representante, não é exercido exclusivamente, tá errado aí, né? Beleza? Por quê? Tá errado. Porque
o poder não é exercido exclusivamente de forma indireta, certo? Beleza? Isso acabei de explicar para vocês. Item B, é exercido diretamente por meio do voto. Por meio do qual o povo escolhe seus representantes no Congresso Nacional. Não, diretamente não, indiretamente. O item está errado por quê? Embora o voto seja uma forma de exercício de direito do poder, né? Ele não é a única forma, tá certo? E nem é exercício de forma direta, é indiretamente, certo? Beleza? Vamos lá, item C, tá errado a B. Deve buscar a integração econômica, política, social e cultural das diversas regiões do país, visando a diminuição das desigualdades sociais. Pessoal, o item está errado por quê, Nelson? Por quê? Porque embora a integração econômica, política, social e cultural das diversas regiões, né, conforme aí o item C, o país seja um objetivo fundamental da República, né, isso não descreve a forma como o poder é exercido, pessoal. Tá certo? E item D, né, é exercido de forma indireta, por meio de representantes eleitos, podendo também ser exercido diretamente. Correto, foi o que eu falei. O Brasil adotou a democracia semi-indireta, que é indireta e direta ao mesmo tempo. Perfeitamente, correto, né? Beleza? E o item é independente e harmônico, constituindo o legislativo, o executivo e judiciário. Pessoal, tá errado por quê? Que embora os poderes, né, eles sejam, né, independentes e harmônicos entre si, aqui, né, ele não descreve que a forma como o poder é exercido pelo povo, né? Lembre-se, ó, ele pergunta aqui, ó, você tem que entender a questão, o que é que o examinador está querendo, pessoal, né? Ó, de todo, vamos lá, aqui, ó. Especialmente que todo o poder emana do povo. Segundo o texto constitucional, esse poder, aí ele quer saber essa definição. Ele quer saber essa definição, como é que é a forma, né? Como foi que o legislador, como foi que a Constituição adotou esse poder que emana do povo, como é que é feita. Aí eu falei, democracia de forma semi-indireta. Beleza? Então vamos lá. Por isso está errado, o item é. Sétima questão, olha a sétima questão. Fechar nas 10, né? Em relação ao preâmbulo, olha aí como o preâmbulo cai. Ó. E aos princípios fundamentais, nela estabelecidos, sinal a alternativa correta. O preâmbulo da Constituição tem natureza normativa, eu falei, né, que não tem natureza normativa. A gente já sabe que está errado. Né? Item B, o Brasil adota a República como sistema de governo. Não é sistema de governo. É forma de governo. Certo? Por isso está errado. O preâmbulo da Constituição é norma de repetição obrigatória para todos os estados da federação? Não, eu falei que não é. Não é norma de repetição obrigatória para todos os estados da federação. Lembre-se da Constituição do Acre. Não é objeto de ADI, ação direta de inconstitucionalidade. Certo? A dignidade da pessoa humana constitui princípio das relações internacionais? Não, pessoal. A dignidade da pessoa só se divapura. É um fundamento. É um fundamento da República Federativa do Brasil. Artigo 1º. Só se divapura. Certo? E o item é em prol da formação de uma comunidade latino, parágrafo único do artigo 4º. Em prol da formação de uma comunidade latino-americana de nações, a República Federativa do Brasil deve buscar a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Perfeitamente. Artigo 4º, letra de lei, parágrafo único. Né? Aqui é um dos princípios das relações internacionais. Né? Eu até falei lá que Mercosul, né? O exemplo foi o Mercosul. E oitava questão, né? Oitava questão. A oitava, o que quer dizer aí, Nelson? Considerando o que estabelece, só um minuto.
considerando o que estabelece a Constituição da República Federativa do Brasil, assinala a alternativa que contém os poderes da União. Isso é aí, artigo 2º, pessoal. Legislativo, Executivo e Judiciário. Letra de lei. Isso aí é só para não zerar. Essa é só para não zerar. E tem A. Legislativo, Executivo e Judiciário. Vou nem ver as outras. E tem B. Conselho Nacional de Justiça, pelo amor de Deus. Ministério Público, não. Câmara dos Deputados, Tribunal de Contas da União, não. Pelo amor de Deus. Judiciário. Ah, não. Supremo Tribunal Federal, municípios, não. Judiciário sim, né? Os estados, a União, os municípios, pelo amor de Deus, não é uma questão dessa aí. É questão para você mesmo assim pagar mil flexões. Mil flexões durante o dia, viu? Pelo amor de Deus. Vamos lá, tem questão 9ª. O direito do Estado de defender a sua existência e condição de dependência, bem como o direito de autogoverno e de decidir livremente a sua situação política, refere-se ao princípio preste atenção, o direito do Estado de defender a sua existência e condição de independência, bem como o direito, o direito de autogoverno e de decidir livremente a sua situação política, refere-se ao princípio. Qual é o princípio, pessoal? De autodeterminação dos povos. Por que não independência nacional? Porque a independência nacional, é um conceito que se refere, pessoal, à liberdade de um país, em relação a outro, certo? E tem bem, prevalência dos direitos humanos é um princípio que se refere à proteção dos direitos fundamentais, pessoal, dos indivíduos. E a C é a autodeterminação dos povos, é o nosso gabarito. E o D, porque não é solução pacífica dos conflitos, A solução pacífica dos conflitos, pessoal, é um conceito que não existe no direito internacional público, tá certo? A opção aqui parece ter sido, a questão aqui foi mal formulada, mas solução pacífica dos conflitos está lá no artigo 4º, que fala, o específico que rege o Brasil nas suas relações internacionais. Solução pacífica dos... Não é nem dos conflitos, é dos princípios. Desculpa, eu leio até errado, ó. Tá vendo? Então, tá errado, Tá errado aqui. Eu ia falar uma coisa que não tá, Às vezes é isso, pessoal, mas tem que prestar atenção. Tá bom? É solução pacífica dos princípios, tá errado, Solução pacífica dos princípios é um conceito que nem realmente não está lá no artigo 4º, Beleza? E a 10ª questão, para a gente finalizar, são características da Constituição, de 88, exceto, são características, Vamos lá. Item A. Os alicerces da República Federativa do Brasil são a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político. Correto, pessoal. Só se diva plu, artigo 1º, letra de lei. B. Item B. Todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos. Pessoal, aqui também está correto, Lembrando que a questão, o examinador ele quer o exceto, ele quer a errada, certo? Também está certo, E o C, estabeleceu a faculdade do exercício do direito, A Constituição Federal estabeleceu a faculdade do exercício do direito de voto ao analfabeto e os jovens entre 16 a 17 anos, Tá certo também, Beleza? Está lá no artigo 14, vocês depois confiram. E o item D, houve uma reforma eleitoral com a introdução do voto secreto e de voto feminino. Aqui está errado por quê, pessoal? Porque a reforma eleitoral, com a introdução do voto secreto e do voto feminino, não foi na Constituição de 88 não, certo? Beleza? Aqui foi na Constituição de 1932, tá bom? Por isso que está errado. Tá bom? Então aí eu quero fechar com vocês, Quero pedir novamente a vocês que se inscrevam no canal, divulguem o canal para você receber notificações, tá certo? Podem contar comigo que eu irei trazer mais leis, teorias e exercício
para vocês. Beleza? Então fique com Deus. Forte abraço. Valeu.